A grande notícia é que Donald Trump, após a Ucrânia, realizou esse ataque absolutamente imprudente contra os bombardeiros estratégicos da Rússia. Agora, a Rússia está dizendo que esses bombardeiros não foram danificados a ponto de serem destruídos, que serão consertados. Mas mesmo assim, Donald Trump falou com Putin, foi obrigado a ligar para ele, e a conversa durou 1 hora e 15 minutos. Ele disse que foi uma boa conversa e que isso não levará imediatamente à paz. Ele afirmou com muita ênfase que terá que responder ao recente ataque aos aeródromos. Eles discutiram o Irã e outros assuntos. Mas qual é o significado de tudo isso? Como você tem interpretado isso? O que está acontecendo com esses ataques? O risco? Algumas pessoas estão chamando isso de um momento de crise dos mísseis de Cuba, um momento Reshnik. Bem, como muitas pessoas já apontaram, e como a própria Ucrânia admite, essa operação levou 18 meses para ser organizada e executada. Acho que eles tinham grandes ambições. Inicialmente afirmaram ter destruído mais de 40 bombardeiros estratégicos. Acho que tentaram atingir pelo menos esse número. Mas de acordo com autoridades dos Estados Unidos e com o New York Times, o que conseguiram confirmar parece mais com o número de bombardeiros estratégicos russos danificados ou destruídos na casa de um dígito. E isso é algo que a Ucrânia não pode repetir. Por isso, o governo ucraniano revelou como fez. Eles sabem que não vão conseguir fazer isso dessa forma novamente. E esse é um padrão com esse tipo de grande ação de relações públicas. Elas causam danos reais, mas não são danos que vão mudar a trajetória estratégica do conflito. A Rússia está vencendo uma guerra de desgaste contra a Ucrânia e seus patrocinadores da OTAN, principalmente os Estados Unidos, mesmo agora, mesmo sob o governo Trump, apesar das alegações em contrário. E eles estão vencendo por causa de uma vantagem em efetivo que continua crescendo, enquanto a Ucrânia enfrenta uma escassez de pessoal e falta de pessoal treinado do lado ucraniano. A Rússia está vencendo por causa da produção acelerada de munições, armas e munições, mísseis, projéteis de artilharia, foguetes, drones. Sempre ouvimos falar dos drones ucranianos. A Rússia também está produzindo uma quantidade igual ou maior de drones, com, em muitos casos, capacidades superiores às dos drones ucranianos. E eles não estão fabricando drones para compensar a falta de artilharia, porque tem isso em abundância também. Por isso, a Rússia está avançando no campo de batalha, não porque estejam tentando capturar território. Eles estão tentando desgastar as forças ucranianas à medida que essas forças desmoronam. As forças russas estão avançando. Não há tentativa real de romper essas linhas. Eles estão apenas desgastando e empurrando os ucranianos para trás. E não é possível mudar isso destruindo alguns bombardeiros estratégicos ou explodindo a ponte da Crimeia, o que eles também tentaram fazer novamente recentemente. E como expliquei muitas vezes nos últimos 3 anos, você não pode isolar a Crimeia destruindo a ponte da Crimeia. A Crimeia retornou à Rússia em 2014. A ponte foi concluída em 2018 e a ponte terrestre foi estabelecida em 2022. Portanto, por anos, a Rússia manteve sua posição na Crimeia sem uma ponte terrestre ou uma ponte física de fato. E agora eles têm tanto uma ponte terrestre quanto uma ponte física. Você não vai isolá-los. Você não vai conseguir nada além de manchetes e aumento de moral. Por que eles estão tentando fazer isso? Porque as coisas estão em declínio irreversível para a guerra por procuração dos Estados Unidos. Eles estão desesperados para congelar o conflito. Isso é algo sobre o qual as pessoas vêm alertando desde o início do conflito. Se as coisas dessem errado, eles tentariam congelar a situação, exatamente como fizeram na Síria. E é aí que estamos agora. Eles estão pressionando a Rússia, realizando esses ataques muito simbólicos, talvez para tentar fortalecer sua posição e forçar a Rússia a aceitar algum tipo de cessar-fogo, algum tipo de congelamento. Mas não acho que a Rússia vai cair nessa. Acho que eles vão continuar fazendo o que temos visto.
Nem tenho certeza se isso é uma retaliação neste momento. Acho que é apenas uma continuação do que a Rússia tem feito o tempo todo. Sabe, quando Trump assumiu, houve muito entusiasmo, talvez falso ou equivocado, sobre o fim desse conflito estar próximo. Mas com esse ataque que a Ucrânia realizou, e esses ataques que o Brian acabou de descrever, além da mensagem muito clara que Putin enviou a Trump, qual é a sua reação sobre para onde tudo isso está caminhando? Sim, bem, toda vez que há uma tentativa de realizar algum tipo de negociação de paz, a Ucrânia realiza um desses ataques. Claro, quando a Ucrânia realizou esse ataque, foi justamente no mesmo dia em que deveriam acontecer as negociações de paz. E eu acho que a duração total da reunião foi de uns 40 minutos. Obviamente foi um fracasso completo. A única coisa em que concordaram foi uma troca de prisioneiros. Então, está muito claro que eles realmente não querem ter negociações de paz de verdade. E em relação a esse ataque, acho que é importante destacar que vi na mídia ocidental que eles continuavam enfatizando que a Ucrânia planejou esse ataque. Foi tudo a Ucrânia. E eu sou muito cético em relação a isso. Acho muito provável que o exército dos Estados Unidos tenha participado do planejamento disso. Além disso, não ficaria surpreso se em alguns meses o New York Times publicasse um artigo dizendo que o exército dos Estados Unidos ajudou a Ucrânia a planejar esse ataque ousado. Esse é um padrão que temos visto repetidas vezes nos últimos anos. A Ucrânia realiza um desses tipos de ataques e, inicialmente, toda a mídia ocidental diz obedientemente que a Ucrânia fez isso sozinha. Depois, alguns meses depois, descobre-se que o exército dos Estados Unidos estava por trás do ataque. Espero algo semelhante aqui. Então vemos que, sabe, um dia o Trump diz que quer negociações de paz e depois eles realizam esses ataques, nos quais é muito provável que o exército dos Estados Unidos esteja envolvido. Então, se você olhar do ponto de vista da Rússia, por que eles iriam negociar? Quero dizer, é por isso que acho que o Trump também tem ficado bastante frustrado. Porque primeiro, antes mesmo de voltar à Casa Branca, ele afirmou que poderia acabar com a guerra na Ucrânia. Em um certo momento, ele disse que acabaria com ela antes de voltar à Casa Branca durante o período de transição do Biden. Depois, afirmou que acabaria com ela no seu primeiro dia. Obviamente, isso não aconteceu. E agora parece cada vez mais distante. E eu acho que isso reflete algumas coisas. Primeiro, a Rússia reconhece que está vencendo a guerra e provavelmente acabará tendo algum tipo de solução militar neste momento. Quero dizer, os militares ucranianos já disseram, há relatos de que os militares ucranianos enfrentam grandes escassez há bem mais de um ano. É por isso que temos visto esses vídeos horríveis nas redes sociais de homens ucranianos basicamente sendo sequestrados à beira da estrada. Antes, alguns desses vídeos eram de homens que estavam sendo convocados e simplesmente não apareciam. Mas agora há relatos de que são apenas caras aleatórios sendo pegos e jogados em uma van para serem enviados para a linha de frente. Então, claramente, a Ucrânia tem uma grande escassez de pessoal. Também há uma grande escassez de munição. E a administração Trump, na verdade, continuou algumas das vendas de armas para a Ucrânia, mas não na mesma escala que estavam sob o Biden. Então, quero dizer, está claro que a Rússia saiu vitoriosa nessa. E acho que a possibilidade de algum tipo de avanço diplomático está se tornando cada vez mais improvável, já que a Ucrânia acabou de realizar esse ataque e eles sabiam que isso forçaria a Rússia a responder. Quero dizer, o Putin precisa responder, porque senão ele pareceria fraco e o povo russo ficaria muito irritado. Quero destacar mais uma coisa rapidamente. O Trump tem sido muito inconsistente em sua retórica também. Então esta é uma mensagem que o Trump postou no Truth Social, o clone do Twitter dele, em maio. Isso foi há 2 semanas. Ele disse, Putin ficou completamente louco. Putin has gone absolutely crazy. He's needlessly killing a lot of people.
Ele está matando muitas pessoas desnecessariamente. E aí vem a parte mais louca. Sempre disse que ele quer toda a Ucrânia. E talvez isso esteja se provando verdade. Se ele conseguir, isso levará à queda da Rússia. Ele está ameaçando derrubar o governo russo. Essencialmente, quero dizer, ou destruir a Rússia como país. Existem diferentes formas de interpretar isso, mas a queda da Rússia, isso é uma declaração insana. Por isso é tão difícil para líderes estrangeiros negociarem com os Estados Unidos em geral. Quero dizer, todo líder americano é hipócrita e inconsistente, mas no caso do Trump é simplesmente tão bipolar. Trump diz que teve uma boa conversa com Putin, como ele acabou de ter, supostamente. Mas isso veio depois de ele ameaçar a queda da Rússia. Como se pode negociar desse jeito? Brian, tem circulado algo, especialmente entre os círculos de Wall Street. Eu certamente não compartilho muitos pontos de vista com o pessoal de Wall Street, mas existe um termo para o Trump chamado Trump sempre amarela. Ele já foi chamado assim. E um dos motivos para isso tem sido, claro, a guerra comercial. Mas se olharmos apenas para a Ucrânia, houve essa chamada busca pela paz com a qual Trump chegou. E agora, com esses ataques, parece que esses ataques terroristas da Ucrânia são constantes. E os Estados Unidos, sob Trump, demonstraram muito pouco interesse em realmente abordar o que Putin e a Rússia chamam de causas fundamentais dessa guerra. Então, qual é a sua avaliação sobre isso? E sobre essa ideia de que Trump está constantemente hesitando, quase voltando atrás a cada momento? Bem, eu concordo com o Ben. Os Estados Unidos obviamente estiveram por trás desse ataque recente de drones contra os bombardeiros estratégicos da Rússia. Seria impossível realizá-lo sem amplo apoio dos Estados Unidos. O New York Times revelou, nos últimos 3 anos, que desde 2014, os Estados Unidos capturaram completamente e controlam, dirigem, treinam e desenvolvem as capacidades de inteligência da Ucrânia. O SBU e a inteligência militar. Todas essas agências estão sendo comandadas pela CIA. A CIA possui uma rede de bases físicas espalhadas por toda a Ucrânia, inclusive ao longo de toda a fronteira com a Rússia. O Exército dos Estados Unidos, pelo menos desde 2022, vem dirigindo as operações militares ucranianas. Generais americanos estão no topo da cadeia de comando das Forças Armadas da Ucrânia, não comandantes ucranianos, não o presidente da Ucrânia. Então, o Ben está absolutamente certo com esse nome. Isso é basicamente apenas mais um episódio do que é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, sendo travada através da Ucrânia e, em certa medida, através da Europa. Agora, em relação às afirmações do presidente Trump de que ele acabaria com a guerra em 24 horas, ou até mesmo antes de assumir o cargo, ele estava claramente dizendo ao público o que eles queriam ouvir. Se as pessoas prestassem atenção, J.D. Vance, ainda antes do governo Trump assumir após vencer a eleição, disse abertamente que eles iriam transferir a responsabilidade da Ucrânia para a Europa e buscar o mesmo tipo de conflito, só que com a China, porque essa é a principal prioridade deles. Existe um artigo por aí dizendo que não deveríamos desperdiçar armas na Ucrânia. Precisamos delas para lutar contra a China. E então, o secretário de Defesa do presidente Trump, Pete Hegseth, em fevereiro, emitiu uma diretriz. E eu digo isso toda vez que venho aqui. Em Bruxelas, ele disse à Europa: vocês vão assumir. Vocês vão congelar o conflito. Vocês vão colocar tropas em solo. Vocês vão expandir a produção de armas. Vocês vão redobrar o envio dessas armas para a Ucrânia enquanto nós mudamos o foco para a China. Isso é sobre divisão de tarefas. Dividir o trabalho do Império dos Estados Unidos entre seus proxies europeus e também seus proxies na Ásia. E também se trata de sequenciamento estratégico. A China é uma ameaça mais imediata à primazia americana sobre o planeta. Podemos dar a volta e lidar com a Rússia depois. Queríamos terminar com a Rússia primeiro, depois ir para a China, mas isso não é possível. Então agora está acontecendo esse sequenciamento estratégico. E isso está descrito em documentos de políticas financiados por corporações, publicados 1, 2, 4 anos antes mesmo de Trump disputar as eleições em 2024. Você sabe,
Você veio ao programa e disse que o foco dos Estados Unidos agora é a China. Mas uma das coisas interessantes que continuam acontecendo com o conflito na Ucrânia é que os Estados Unidos, apesar da retórica e até mesmo de tudo que o Brian disse sobre transferir esse conflito para a Europa, parece que os Estados Unidos não estão apenas muito profundamente envolvidos, mas, como você mencionou, com esse ataque, houve relatos de que Pete Hegseth estava recebendo informações de inteligência em tempo real sobre esse ataque aos bombardeiros russos enquanto ele acontecia. Parece simplesmente que os Estados Unidos ainda estão muito profundamente, não só envolvidos nesse conflito, mas que há interesses muito fortes em mantê-lo em andamento. Qual é a sua resposta a isso? Sim, bem, de novo, esse é o ponto que eu sempre levanto quando falamos sobre isso, Dani. O que é que você precisa pensar do ponto de vista da Rússia? Ela está em uma posição de vitória, obviamente. Então, se eles vão negociar, qual é a vantagem que os Estados Unidos têm? Quais são as concessões que os Estados podem fazer à Rússia que levariam a algum tipo de acordo político em uma guerra que eles estão vencendo? Quero dizer, se não houver acordo político, a Rússia já venceu, mas será algo completamente definitivo, uma vitória militar total. Então, os Estados Unidos realmente têm duas coisas principais que podem oferecer à Rússia. Primeiro, pode suspender as sanções. Agora, antes de tudo, essas são sanções unilaterais que violam o direito internacional. E a Rússia também não tem se saído muito mal economicamente. Há relatos de que sua economia está desacelerando este ano, mas nos últimos 2 anos, a economia russa cresceu de forma bastante saudável, mais rápido do que a economia dos Estados, que está operando com déficits superiores a 6% do PIB. E na Europa, você sabe, todos estão estagnados ou até mesmo potencialmente em recessão. Economicamente, a Rússia tem se sentido muito bem. E a Rússia tem se integrado economicamente cada vez mais com a Ásia, não só com a China, mas também com a Índia e até com a Turquia e outras partes da Ásia. Então as sanções são, claro, algo que a Rússia gostaria de ver suspenso, obviamente, mas não são um fator decisivo. Eles não vão sacrificar outros interesses apenas para suspender as sanções, considerando que, de muitas maneiras, as sanções incentivaram a Rússia a ser mais autossuficiente economicamente. A Rússia tem passado por um processo de reindustrialização, não só expandindo massivamente a produção militar, mas também a produção de carros, peças automotivas e maquinário. Então há esse aspecto. E o outro aspecto é que Trump diz, ok, vamos fazer algum tipo de acordo. A Rússia pode fazer com que os Estados Unidos reconheçam que a Crimeia e o Donbass agora fazem parte da Rússia. Mas para a Rússia isso nem está em negociação. Já houve referendos. Em primeiro lugar, a Crimeia é parte da Rússia, já faz mais de uma década. Sempre foi uma questão política, uma decisão burocrática de Khrushchev que tornou a Crimeia parte da ESS da Ucrânia, quando tudo ainda era União Soviética. Era tudo o mesmo país. A Crimeia é parte da Rússia. Isso nunca esteve em negociação. Quanto ao Donbass, referentes, essas 4 regiões Donbass as borders and wars more than Do ponto de vista de Moscou, isso não está em negociação. Então, quero dizer, os Estados Unidos realmente não têm muito o que oferecer. E Trump também diz, ok, vamos normalizar as relações políticas com vocês para que possamos focar em atacar a China. Trump disse isso em outubro, em uma entrevista com Tucker Carlson. Ele disse que poderia dividir a Rússia e a China. Ele disse com confiança que achava que poderia fazer isso. Obviamente, ele não teve sucesso. E o presidente Xi Jinping fez uma viagem a Moscou em maio deste ano para celebrar o 80º aniversário do fim do teatro europeu da Segunda Guerra Mundial. A derrota soviética da Alemanha nazista, no que na Rússia é conhecido como a Grande Guerra Patriótica, e na China como a Grande Guerra Antifascista Mundial. E quando Xi estava em Moscou, ele assinou um acordo com Putin, uma declaração conjunta de 8.000 palavras.
E nisso, China e Rússia reafirmaram de forma clara que sua parceria é profunda, tão forte quanto jamais foi. Está no melhor estágio de todos os tempos. E eles disseram nessa declaração que não permitirão que potências estrangeiras, terceiros países, tentem dividi-los, o que foi uma referência óbvia à tentativa dos Estados Unidos de fazer isso. Então, se você observa todos os aspectos geopolíticos, não apenas os militares, nos quais a Rússia está claramente vencendo, apesar desses ataques simbólicos realizados pela Ucrânia a cada poucos meses, que não causam muito dano de fato, mas geram muitas manchetes na mídia, que é o principal objetivo. Mas se você olhar para tudo isso, quero dizer, a Rússia está vencendo militarmente, mas aí você observa todos os outros elementos geopolíticos. Não é do interesse da Rússia fazer algum tipo de acordo com os ASEUs, a menos que os ASEAN façam concessões significativas, o que Trump não está disposto a fazer. E aí você tem a questão da Europa, porque como o Brian acabou de comentar, os Estados Unidos estão dizendo para a Europa, esse é o seu problema, vocês têm que lidar com isso. Então o que isso significa é que esses líderes europeus não abandonaram essa postura extremamente antagônica. E do ponto de vista da Rússia, provavelmente é mais importante normalizar pelo menos as relações econômicas com a Europa do que com os Estados Unidos. Porque sim, ok, os Estados Unidos podem suspender as sanções contra a Rússia. Eu já falei sobre isso. Quero dizer, isso seria útil, mas não é algo decisivo. Mas os Estados Unidos e a Rússia, mesmo antes de 2022, não faziam tanto comércio assim, enquanto a Rússia e a Europa Ocidental faziam muito comércio, especialmente a Europa Central, a Alemanha, claro. E a Rússia gostaria de voltar a comercializar com alguns países europeus. Quero dizer, isso também não é um fator decisivo, porque se você olhar para as importações europeias de gás e petróleo, por exemplo, a Europa agora está importando muito gás natural liquefeito dos Estados Unidos, que é significativamente mais caro do que o gás russo transportado por gasoduto e, aliás, pior para o meio ambiente. E a Alemanha investiu bilhões de euros na construção de novos terminais para processar o gás natural liquefeito vindo dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu com a Rússia foi que eles simplesmente redirecionaram esse petróleo e gás para a Ásia, especialmente para a China e a Índia. Mas a Rússia também tem vendido isso com desconto. Portanto, a Rússia gostaria de voltar a comercializar com a Europa, é claro. Mas ela estaria numa boia política extremamente antagônica e anti-Rússia. E mesmo que Trump de alguma forma consiga chegar a um acordo com a Rússia, a Europa fará parte desse acordo? Provavelmente não. Quero dizer, se houver algum tipo de acordo, a Europa não conseguirá continuar travando essa guerra, porque o único motivo pelo qual a Ucrânia conseguiu continuar lutando é o apoio dos Estados Unidos. Se o apoio dos Estados Unidos acabar oficialmente, e como mencionei, Trump retirou parte desse apoio, mas ainda está enviando armas, não tantas quanto Biden, mas ainda está enviando. Se os Estados Unidos encerrarem completamente o apoio, a guerra terá que acabar. Então a questão é, ela vai terminar com uma vitória militar russa ou algum tipo de acordo? A Europa fará parte do acordo diplomático? Provavelmente não, o que significa que a Europa ainda manterá sanções contra a Rússia. Agora, a Europa não controla o sistema financeiro internacional como os Estados Unidos controlam. Mas a Europa já comercializava com a Rússia antes, e a Rússia realmente não está preocupada em negociar com os Estados Unidos. Quero dizer, os Estados Unidos e a Rússia são os dois maiores exportadores de petróleo e gás do mundo. Os Estados Unidos são um país desindustrializado. O que a Rússia vai comprar deles? A Rússia tem todo o petróleo, gás, minerais, grãos e outras commodities de que precisa. Então, novamente, as pessoas precisam pensar de forma mais geopolítica e considerar a perspectiva da Rússia, o que a Rússia ganharia ao fazer algum tipo de grande acordo com os Estados Unidos. Mais uma vez, isso remete à ideia que Trump repete constantemente. Nós temos todas as cartas. Na verdade, não tem. Os Estados Unidos não têm tantas cartas na manga neste momento. Eles ainda controlam o sistema financeiro internacional,
Mas a Rússia já criou um sistema alternativo de pagamentos. A Rússia está claramente profundamente envolvida no BRICS. A cúpula do BRICS foi realizada no ano passado em Kazan, na Rússia, e eles firmaram muitos novos acordos importantes, incluindo planos para bolsas offshore, porque a Rússia já desdolarizou seu comércio com a China. Mais de 90% do comércio bilateral entre eles é feito em yuans e rublos. Ela desdolarizou seu comércio com a Índia usando rublos e rúpias. Também desdolarizou seu comércio com o Irã. Portanto, a Rússia já fez isso. Agora a questão é lidar com os desequilíbrios comerciais e eles estão criando bolsas de commodities offshore para enfrentar esses desequilíbrios. Então quero dizer, esse é o ponto principal. Essas sanções, na verdade, tornaram a Rússia mais soberana e autossuficiente. Portanto, eles também não estão implorando pelo fim das sanções. Novamente, acho que todo o impulso geopolítico está em aprofundar a integração da Rússia com a Ásia. É por isso que, no fim das contas, eles iniciaram toda essa nova fase da guerra que remonta a 2014. Foi os Estados Unidos que começaram essa guerra com o golpe na Ucrânia em 2014. Mas essa nova fase em 2022, o motivo pelo qual eles a iniciaram é porque sabiam que o futuro deles está na integração com a Ásia e que os Estados Unidos nunca tolerariam a Rússia como um par igual. Só tolerariam a Rússia integrando-se ao Ocidente, ao G8, como um vassalo submisso, como era sob Boris Yeltsin. Sim, bem, quero dizer, era exatamente isso que eu ia dizer. Qual é a agenda subjacente aqui que leva os Etalas a manter a OTAN, manter a primazia e o controle sobre a Europa e usar a Europa, e especialmente a Ucrânia, como um proxy contra a Rússia? Porque, no fim das contas, o objetivo é subordinar a Rússia como parte de um plano mais amplo para cercar e conter o Irã e, por fim, a China. Então, como é possível negociar com os Estados Unidos? Tudo que a Rússia, a China ou o Irã podem fazer é negociar para ganhar tempo, continuar construindo esse sistema alternativo que o Ben estava descrevendo e simplesmente esperar o tempo passar. Uma coisa com a qual acho que muitas pessoas concordam é que os Estados Unidos ainda são extremamente perigosos e possuem capacidades assimétricas que podem usar para minar e destruir, não apenas Rússia, Irã e China diretamente, mas também nações ao longo de toda a sua periferia. Mas já não conseguem mais usar a força militar para coagir todas essas nações diretamente. O que estão fazendo cada vez mais agora é manter a paz, a prosperidade e a estabilidade como reféns, usando isso como alavanca sobre esses países. Dizendo à Rússia, se vocês não se submeterem a nós, ou à China, se vocês não fizerem o que mandamos, vamos desestabilizar e destruir tudo. E se não for dentro do seu país, será ao longo de suas fronteiras e em sua região do planeta. É sobre isso que gostaria de dar continuidade. Eu mencionei que, quando o presidente Xi Jinping visitou Moscou e se encontrou com o presidente Putin, eles assinaram uma declaração conjunta. Ela tinha mais de 8.000 palavras. Agora, não existe uma tradução oficial para o inglês. Eu escrevi um artigo sobre isso e estou mostrando um trecho dele. Esta é uma tradução não oficial para o inglês, feita por uma jornalista chinesa que é minha amiga. Nessa declaração conjunta, assinada por Xi e Putin, eles fizeram um comentário muito interessante que está relacionado à nossa discussão aqui. Eu falei sobre esta parte. Os dois lados se opõem firmemente a esforços para incitar outros países a adotarem posições hostis em relação à Rússia e à China ao redor do mundo, e para difamar a cooperação China-Rússia. Ok, mas o que é realmente fascinante sobre a citação é que eles disseram que China e Rússia vão fortalecer a coordenação e responder de forma resoluta à implementação pelos Estados Unidos de uma dupla contenção contra China e Rússia. Essa foi uma linha muito importante. E novamente isso foi assinado por Putin e Xi, reconhecendo que mesmo que os diplomatas russos, que são muito inteligentes, alguns dos melhores do mundo, saibam que Trump disse publicamente que quer dividir Rússia e China. E tem havido esse grande debate em Washington sobre o Kissinger reverso,
que, como eu aponto, na verdade não é o Kissinger reverso. É o Kissinger original, porque o próprio Kissinger havia defendido, lá em 1972, quando visitou a China, que em algumas décadas os Estados Unidos teriam que fazer o oposto e se aliar à Rússia contra a China. Mas a questão é que os diplomatas russos sabem que essa discussão está acontecendo em Washington. E naquela declaração eles disseram que isso não vai acontecer. Mas também disseram, sabemos que vocês ainda querem nos conter. É uma contenção dupla. Não é só contra a China. Então acho que isso mostra que algumas pessoas, certamente você sabe, os democratas do Russiagate, que sempre viveram em Marte, com essa ideia de que Trump simplesmente ama a Rússia e é um fantoche do Putin. Isso é obviamente absurdo. Mas mesmo agora, quando Trump está fazendo todas essas aproximações diplomáticas com Putin, embora, como mencionei antes, algumas semanas depois ele poste algo no Truth Social chamando Putin de louco, é uma situação muito bipolar. Ele diz, tive uma ótima conversa com Putin, tenho um ótimo relacionamento com Putin. Mas então, se você olhar para as declarações que Putin está assinando com a China, Fekendumi Quarter-Tuis Esteptigris Frucor Grindisturgin to alvo dos Estados Unidos, e na minha estase de contenção dupla.